Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Estamos hoje no segundo dia de aula da nossa imersão Renascimento do Feminino. E para quem não me conhece, eu sou Raquel Mello, terapeuta, taróloga, e estou aqui com essa missão de passar essas informações que para mim foram muito úteis, são muito úteis, e eu tenho certeza que serão muito úteis para vocês também que estão passando por esse despertar, por esse processo de cura. E é muito bom a gente entender um pouco mais sobre como que essas questões afetam tanto a nossa vida, né? Essas questões dessas feridas, e de todas essas emoções que às vezes nem a gente mesmo consegue identificar, né? Às vezes a gente nem sabe por que é que a gente está sentindo certas coisas, né? Mas hoje eu não vou demorar que nem ontem. Hoje eu vou seguir ali a risca, uma horinha, porque ontem eu falei demais. Então hoje eu vou, seguir ali bem direitinho o horário, tá? E aí, do que é que nós vamos falar hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o útero e a percepção das emoções externas, né? Como identificar e dissolver memórias de dor e como podemos fazer para dissolver e ressignificar. E é muito importante essa parte porque eu acredito que é uma das partes menos mencionada, né? Menos explicada. E é justamente o que a gente mais vê, né? O útero, 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 para baixo, para cima, todo canto, que nem eu falei ontem. E aí a gente, mas como que isso acontece? Né? Como que o útero pode ser um receptor e um armazenador de memórias emocionais durante essa gestação? E sim, gente, o útero, ele é esse receptor, principalmente quando nós estamos lá dentro. Nós, quando estamos dentro da barriga da nossa mamãe, é como se nós fôssemos um só. É como se a gente fosse parte da nossa mamãe. E por um período nós somos. Porque a gente se alimenta dela, a gente entende as emoções por ela, a gente escuta por ela, a gente sente as vibrações por ela. Então, se a mamãe chora, a gente sente. Se a mamãe respira, a gente sente. Se a mamãe dança, a gente sente. E tudo o que a mamãe faz, além da gente sentir a sensação física, a gente também sente a sensação emocional. Então, se a mamãe está muito feliz com a nossa vinda, a gente sente. Se a mamãe está muito triste com alguma coisa que aconteceu, a gente sente também. Então, imagine isso a nível de muitas ancestrais, né? Você dentro da sua mamãe, a sua mamãe dentro da mãe dela, a sua avó dentro da mamãe dela. Então, assim, são muitas emoções, são muitas sensações, são muitas vivências que foram guardadas ali, foram registradas, né? Então, assim, o bebê, ele sente tudo, né? Ele sente tudo, ele sente a alegria, ele sente o medo, ele sente a insegurança. Então, é muito importante que a gente olhe para essas emoções, né? Eu tô repetindo direto emoções porque de fato são as emoções que nós sentimos, resgatamos, vivenciamos enquanto a gente estava no útero da mamãe. Você alguma vez já parou para conversar com sua mãe e perguntou para ela como é que foi a sua gestação? Você já tentou entender como é que você veio ao mundo? Né? Como que ela se sentiu? Ela teve apoio? Ela não teve apoio? Ela estava passando por uma fase boa ou ela estava passando por uma fase desafiadora? Ela lhe teve em uma idade considerada pela sociedade uma idade natural para uma mulher ter um bebê, ou ela teve você em uma idade que já era uma idade muito jovem e a sociedade não aceitou isso, né? Até hoje, né, é uma das coisas mencionadas. Ou até mesmo ela teve você em uma idade mais avançada. Então, assim, tudo isso vai impactar em como nós percebemos o mundo. Tudo isso vai impactar em como nós vamos ficar na expectativa do que encontrar aqui fora, mesmo que a gente não saiba.
né, que a gente vai ter um fora. A gente não sabe que a gente vai ter um fora quando a gente tá dentro da barriga da nossa mamãe. Então, assim, o corpo, ele recebe essas informações e é a única coisa que ele sabe, né? Você não sabe mais nada. Você só sabe aquilo ali porque você está conectada com a sua mãe. Você está conectada, seja fisicamente, né? Você se alimenta pela sua mãe ali, de fato, é uma simbiose, né? É algo ali que é uma grudadinha na outra, né? Então, tipo, é muito, muito sério quando a gente pensa sobre isso, né? A gente nunca, eu acredito que quando a gente para imaginar essas dores e essas feridas dessa maneira, eu acho que chega a ser até muito emocionante, realmente. Quando eu fiz esse processo, eu me emocionava muito, muito. Principalmente quando eu fiz meditações como a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer uma meditação hoje muito impactante e eu tenho certeza absoluta que hoje vocês vão se emocionar aí do outro lado. Aliás, me contem, ontem vocês se emocionaram? Né? Ontem vocês sentiram alguma coisa? Conta aí nos comentários se vocês já sentiram alguma coisa, tiveram algum sinal. Me conta aí como que vocês estão se sentindo depois daquela meditação de ontem. E a de hoje também vai ser muito impactante, tá? Hoje eu tenho certeza que vai ter muitas de vocês depois vão falar comigo, dizendo que olha, Raquel, me tocou. Chorei horrores. Então, fiquem aí ligadinhas que a gente vai destrinchar tudo isso e a gente vai ter essa meditação que eu tenho certeza que vai abrir aí um espaço gigantesco. Tem aquele negócio que passa, às vezes, nas redes sociais, passa alguém, quando eu fiquei sabendo de alguma coisa, aí faz... Aí toca uma música, né? Bem impactante. Pois é, a mesma coisa vocês vão sentir hoje com essa meditação. Eu senti. Então, eu tenho certeza que vocês também vão sentir. Algumas outras pessoas também que eu já ajudei a meditar também sentiram, né? Então, assim, e todas essas emoções, com o decorrer do tempo, elas acabam se transformando em traumas, dores, repressões emocionais. E o útero, né, que é todo o nosso sistema reprodutor ali, ele também, ele fica sobrecarregado fisicamente e começa a trazer pra gente questões na nossa vida, na nossa saúde física, que são os miomas, os cistos, cólicas intensas, que é uma das primeiras coisas que acontece na vida da adolescente, né? Pelo menos muitas adolescentes, quando iniciam seu processo de menstruação, né, que tem ali a menarca, até nas primeiras até não sentem muito, mas depois elas começam a ter bastante cólica. São todas? Não, eu conheço muitas mulheres também que falam pra mim, Raquel, eu nunca tive cólica na vida. Eu nunca tive cólica. E eu acredito que é o normal, né? É o que é pra ser. Então, o que não é normal é sentir dor. Não é normal sentir dor. Quando você vai no médico, que o médico olha pra você e você diz, eu senti cólica. Ele diz, mas é normal. Esse, com certeza, é um médico convencional que apenas estuda o que eles acham que é conveniente achar. Então, assim, busquem mais uma, duas, três informações de médicos diferentes. Busquem ginecologistas naturais. Já existem muitas aqui no Brasil que atendem de maneira mais natural, que olham para você de uma maneira mais integrativa, que cuidam de você de uma maneira mais natural, de fato, lhe oferecendo não remédios absurdos, mas lhe oferecendo ali suplementos para justamente equilibrar o que precisa ser equilibrado. Ontem eu mencionei, eu acho que bem rápido, sobre essa questão das minhas acnes, e eu tô passando por um processo de detox, mas de maneira natural, para justamente eu pôr para fora tudo aquilo que tá ali desorganizado. Então, assim, tudo isso pode ser feito de maneira natural. Então, assim, quanto mais vocês buscarem essas informações de maneira natural, mais vocês estarão conectadas com a Terra. E a Terra, ela é o nosso foco de poder,
né? Ficar descalços, tá? Que hoje eu tô aqui falando com vocês, ó, com o pezinho no chão, que é para poder me conectar com o poder da terra, né? Para poder eu me conectar com essa força que eu sei que me nutre. Então, assim, quanto mais vocês puderem se conectar com o que é natural, façam, tomem chás, né? Façam shots com cúrcuma, com limão, com açafrão. Cúrcuma e açafrão é a mesma coisa. Com gengibre, façam shots ali, tomem, né? Tome água saborizada, passem olhinhos essenciais misturados ali com o seu hidratantezinho também natural. Então, comecem a se estruturar para viver do natural. Ai, Raquel, que coisa natureba. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A vida da gente melhora muito depois que a gente vai para o natural. Tem sim a parte do detox, tem. Quando a gente vai desintoxicar o nosso corpo, a gente passa por um processo de realmente colocar para fora tudo que não serve. Mas em compensação, depois que você vê o resultado, depois que você começa a se sentir melhor, a dormir melhor, a acordar melhor, você vê que vale a pena. Tá certo? Voltando. Então, cólicas intensas, que foi onde eu parei, né? Das meninas com menarca, que no caso, nas primeiras não sentem muito. E as dificuldades para engravidar, né? A infertilidade. Às vezes a mulher ela não tem nada. Ela vai no médico, ela olha, ela vasculha, o médico olha tudo. Olha, tá tudo bem com você, você tá bem hormonalmente, você está bem com o seu útero, tá tudo bonitinho. Você se alimenta bem, você tem uma vida saudável, pratica esportes e essa mulher não consegue engravidar. E aí existe uma causa para a infertilidade. E essa causa ela é emocional. Ela é de traumas. E nem sempre esses traumas eles vêm da nossa mamãe já que ela nos teve. Ela não é infértil. Isso pode estar registrado em uma memória de um avô, uma memória de uma bisavó. Mas Raquel, como que isso acontece? Né? Como que a gente consegue pegar essas memórias? Amanhã a aula vai ser exclusivamente sobre isso. A gente vai falar até dos 128, até a sétima geração de ancestrais, a gente vai estar falando, que são 128 pessoas, juntando vô e avó. Vocês vão ficar impressionadas. Então, assim, e tudo isso fica registrado na mamãe e fica registrado em você porque você captou todas essas emoções. Então não é místico, não é um passe de mágica, é porque de fato está lá registrado. É uma memória dela. Então a forma como ela se comporta, a forma como ela enxerga o mundo, passa a ser a forma como você também enxerga o mundo. Você está dentro dela, você não conhece nada além do que a cabecinha e as sensações e as emoções da sua mamãe, que naquele momento está ali expelindo várias emoções durante o processo de gestação em que você estava dentro do útero dela. Então, assim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente pode se sente aí, pega logo sua aguinha. Se quiser fazer uma pipoquinha também, faça a pipoquinha, que é para poder... hoje o negócio aqui vai ser profundo, tá? Então, é desse jeito que a gente vai fazer hoje. A gente vai explorar, de fato, todas essas memórias, como elas vão influenciar e como elas influenciam, né? Influenciar na infância, na adolescência e na fase adulta, tá certo? E aí, a gente vai iniciar aqui... Deixa eu passar aqui para vocês. Olha, gente, eu fico falando, esqueço de passar os slides. Mas, olha, eu vou ler, tá? Desde a gestação, o útero já capta emoções e as vibrações do ambiente, né? Então, é o que a gente estava falando. E realmente é assim. Papai fala, bebê escuta. Mamãe fala, bebê escuta. Mamãe sente, bebê escuta. Precisa mamãe falar? Não. Mamãe reprime uma emoção? Bebê sente. Bebê sente, não tem como ele não sentir. Porque está registrado. Está registrado ali, a mamãe sente, não tem como. Tipo, como não,
é o sangue, né? Tipo assim, você tá sentindo o sangue que corre nas veias dela, tá correndo ali nas suas, né? Aquela união ali, ela faz parte do mesmo processo naquele momento, né? Como que eu posso falar, Deus? É aquela sensação que você consegue perceber, é justamente a maneira como o coração dela bate mais acelerado, o suor que fica mais intenso, a maneira como ela vai se movimentar, como ela vai respirar. Então, tudo isso você sente, você está ali. A maneira como o sangue dela corre mais rapidamente, você sente. Então, tudo isso fica registrado. Então, é nesse momento aqui que você vai saber o que é que o mundo aqui fora lhe espera. Então, nesse momento você estava sendo preparada, tá? E aí eu separei aqui as 3 fases que registram isso, além do útero, né? Porque o útero ele vai sentir tudo isso, né? E você estando lá dentro, ele vai passar tudo isso para você. E o mais impactante, o seu útero, que já está sendo formado a partir do 3º, 4º mês de gestação, o seu útero, do bebezinho que está lá dentro da barriga da mamãe, também começa a registrar essas emoções. E é nisso aí que a gente tem que realmente fazer essa limpeza, essa dissolução. A gente tem que dissolver isso, né? É entender que não faz parte de mim, não é sobre mim. O que a mamãe sentiu era sobre ela e sobre as ancestrais que vieram antes de mim. Então, é importante que a gente entenda esse ponto e que a gente lembre desse detalhe, tá? Nós, a partir do 3º para o 4º mês de gestação, já estamos tendo a criação do nosso próprio útero dentro da barriga da nossa mamãe. Então, guardem essa informação. E aí, o que é que nós vamos ter aqui, né? Eu coloquei aqui algumas imagens para poder... eu não coloquei só coisas ruins, eu coloquei algumas coisas boas também, que foi... até os 6 anos de idade, não temos um filtro racional para processar as experiências da vida. Então, tudo o que vivemos é absorvido como verdade absoluta. Então, tudo o que aquela criança vê, tudo que você viu, da hora que estava da barriguinha da mamãe até os 6 anos de idade, você aprendeu rapidamente, porque eram as únicas pessoas mais confiáveis que você conhecia. Então, o fato de você viver naquele ambiente, seja um ambiente onde era um ambiente com muito amor, com muita gratidão, com muita cumplicidade, ou em um ambiente que foi caótico, que tinha discussões, que tinha briga, onde sua mãe se sentia sobrecarregada, onde seu pai foi um pai ausente, ou ausente fisicamente, ou ausente emocionalmente, ou durante um período houve todo esse amor, mas depois isso foi retirado de uma maneira abrupta da sua vida, tudo isso impactou e tudo isso foi visto por você como verdade absoluta. É tudo isso que existe para mim nesse momento. Tudo isso que está acontecendo para mim nesse momento é verdade. E a maneira como você vai receber isso, eu não sei. Eu não sei como você recebeu isso. Eu não sei como isso impactou você. Tem pessoas que são muito impactadas, tem pessoas que não são muito impactadas. E é daí que a gente vê e a gente diferencia as questões físicas, né, os conflitos que geram doenças físicas diferentes. Às vezes, 2 pessoas viveram na mesma família, por exemplo. Aliás, eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho mais 2 irmãs que são irmãs por parte de mãe e pai, certo? E nós fomos criadas até 8 anos de idade todas juntas.
né? Sendo que cada uma tem uma idade diferente. Depois, meu pai e minha mãe separaram. E aí, a gente passou a viver só com minha mãe. E o mais interessante de tudo isso são as situações que aconteceram posteriormente. Hoje, todas adultas, né? Tudo que passou, passou. Mas todas adultas hoje ficaram com algum tipo de sequela. Então, uma, como eu fiquei muito com acne, questões de muita dor de cólica, né? Cólicas muito fortes. Início da minha vida menstrual, muito atraso. Tive micropolicistos, né? Que é o SOP, né? Que ali que são esses ovários cheios daquelas gordurinhas. Sempre tive uma propensão a ser um pouquinho a mais do que o peso ideal. E as minhas outras irmãs, cada uma reagiram de uma maneira diferente. Uma acabou desenvolvendo um melasma sem espinha, outra já acabou desenvolvendo uma ansiedade, uma crise de pânico. E aí, tipo, são momentos diferentes e recepções diferentes. Então, assim, a maneira como eu enxergo o mundo é diferente da maneira que a minha irmã enxerga e que a minha outra irmã enxerga, mesmo vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Mas as vivências, elas são diferentes. Então, muitas vezes você pode ter se perguntado por que que isso aconteceu só comigo, né? Por que é que eu tenho irmãs que não aconteceu isso? Eu tenho irmãs que não tem nada, né? Ou então eu tenho irmãs que têm algumas coisas, mas que são coisas que são consideradas imperceptíveis. Por exemplo, diabetes, pressão alta, mas elas vivem bem, não tem problemas assim como eu. E aí você começa a se perguntar. E é nesse perguntar que eu tô aqui com vocês. E é nesse aprofundar, tentar entender por que tanta diferença e por que tanto que em umas era muito mais dolorido do que em outras, foi que eu fui atrás de saber. E eu acredito que é por isso que você também está aqui. Você quer saber, você quer entender, né? Então, cada uma de nós vai enxergar a partir do nosso lugar, da nossa percepção, a partir de como a mamãe conversa com a gente, de como o papai conversa com a gente, mas só que eles também são seres humanos que têm dificuldades, têm problemas. E em todos os momentos da vida, eles também passam pelos momentos de mudança. Mudança de personalidade, crescimento, evolução pessoal. Então, a minha mamãe, ela foi minha mamãe durante um período. Mas só que quando ela foi mamãe da minha irmã, ela foi outra mamãe. Ela já não era mais a mesma quando me teve. Ela tinha muito mais experiência. Ela não tinha mais tanto medo. Então aqui já foi outra coisa. A minha mamãe já foi diferente da minha mamãe, que foi a mãe da minha irmã do meio e que foi a mãe da minha irmã menor. Ela também já estava diferente, podia estar passando por qualquer outra coisa, talvez até muito mais desafiadora do que quando ela me teve. Então, assim, existem muitas coisas que precisam ser avaliadas. Por isso que essa aula que a gente está tendo, ela é para poder trazer um norte para a gente. Mas é muito importante que cada uma que queira aprofundar busque uma orientação direcionada. Busque fazer uma terapia direcionada, né? Para que você entenda realmente a sua história. A sua história, porque você está numa família imensa, não quer dizer que a sua história é igual à de todos que estão ali. A história da família, ela se encontra, mas a sua história, ela é única, tá certo? Vamos aqui para os 7 aninhos. Dos 7, gente, eu prendi esse cabelo aqui, tá doendo tanto. Não sei como é que vai ser aqui, tá doendo bastante, mas vai dar certo. Dos 7 aos 12 anos, acontece a construção da identidade e autoestima. Então, por isso que durante esse processo,
Geralmente as adolescentes ficam emburradas, ficam com vergonha. Algumas querem vestir roupas mais extravagantes, outras querem vestir roupas mais folgadas. E tudo isso é preciso ser observado, né? Tudo isso é preciso ser visto de uma maneira compreensível, né? Por que é que eu tive essa atitude, né? Por que foi que durante o meu processo de sair da primeira infância para ir para a segunda infância, eu tive tantos problemas comigo mesma. Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de me mostrar, eu não queria estar com os coleguinhas. Ou foi diferente? Não, quando eu era nessa fase, eu era muito mais envolvida com os amiguinhos. Eu gostava muito de brincar, eu gostava muito de correr, eu era muito ativa. Ou eu era uma criança que para muita gente são as crianças que dão trabalho, mas são as melhores, tá? As crianças que geralmente dão mais dificuldade para o pai e para a mãe, para eles cuidarem, são as crianças que são as que vão crescer e vão se desenvolver de uma maneira muito maravilhosa, tá certo? Então, a maioria das mulheres que eu acho que estão aqui hoje, eu acho que foram as crianças que foram as boazinhas, que foram as crianças que fizeram de tudo para não dar o trabalho, ou que fizeram de tudo para não serem vistas, né? Então, é daí que a gente tem que descobrir o porquê que isso aconteceu, né? Porque é nesse processo, é nessa idade dos 7 aos 12 que você começa a criar a sua identidade, a querer se mostrar no mundo. E se nesse momento você não quer se mostrar ou você se mostra demais, existe algo que você está querendo falar, existe algo que você está querendo que as pessoas observem. E aí, observaram? Você conseguiu, né, ter a aprovação, a comparação que você gostou de fazer ali com um coleguinha, que é nesse momento que você começa a observar que a coleguinha do colégio tem uma mochila tal, então eu também quero uma mochila. Ai, mamãe, lá no colégio todo mundo tá com a mochila da Frozen, eu também quero a mochila da Frozen, né? Ah, mamãe, no colégio todo mundo tá fazendo uma mecha de cabelo rosa, eu também quero fazer. Então, é nesse momento, deixa eu ler aqui, que esses impactos emocionais, que é a necessidade de aprovação, a comparação e o início de repressão emocional. Por que o início da repressão? Porque é nesse momento em que a mãe pega e fala: olha, não pode, você não é igual a todo mundo, né? Tipo assim, mãe, mas tá todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo, né? Você não pode. Menina, deixa dessas coisas. Olha, isso é coisa feia. Menina que se comporta assim não pode. É uma menina que é muito feia. É uma menina que. Eu tô falando assim, bonitinho, mas a gente sabe que existem várias formas de criação, né? Tem mãe que chega e conversa: Ô, meu amor, eu queria muito que você fosse pro show da Anitta. Mas só que não vai dar para você ir pro show da Anitta agora. Depois, quando a gente estiver em uma condição propícia, todos nós vamos dar um jeitinho de ir pro show da Anitta. Aí a mamãe falou, explicou por quê e tudo mais. Agora tem mãe que não fala assim, tem mãe que, menina, cria vergonha na cara. Aquela menina é uma isso, um aquilo outro. E aí, é nesse momento que aquela menina de 12 anos que olha pra Anitta, vê a Anitta linda, com aquele corpinho, com um shortinho curto, com a maquiagem, com o cabelão. E aí ela diz, meu Deus, mas eu queria tanto ser ela. E minha mãe fala tudo isso dela, então minha mãe vai achar tudo isso de mim. Ela vai achar que eu não presto. Ela vai achar que eu sou isso ou que eu sou aquilo outro. E aí é quando a repressão inicia. É quando você reprime aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de fazer. Isso eu tô dando um exemplo da Anitta, minha gente, mas isso pode ter acontecido com muitas coisas. Ah, mamãe, eu quero fazer balé. Ah, mamãe, eu quero andar de bicicleta. Ah, não, bicicleta. Não vai não, ali só tem menino.
Só tem menino, você não vai andar de bicicleta com menino, porque menina não pode brincar com menino. Quantas vezes você escutou alguma coisa que você sentiu que você foi repreendida, que você foi reprimida, que a sua vontade, ela não pode ser expressada? Me fala aí agora. Você já se sentiu assim nessa idade ou até depois mesmo? Em algum momento houve essa repressão, né? Você chegar até um momento em que às vezes você quer muito uma coisa. E aí você diz: "Não, mas eu não vou falar porque eu sei que eu não vou ter". E às vezes você até teria, mas só que você já tá tão acostumada a tudo aquilo que você sente, talvez não ter sido o ideal para os nossos cuidadores, que você começa a perder a vontade de falar. E aí você acabou criando uma parte da sua personalidade. Você consegue entender que isso formou quem você é? Peraí, gente, vou beber água. Formou quem você é. E assim, não necessariamente esses exemplos que eu tô dando aqui são os exemplos que todo mundo viveu. Cada um viveu de uma maneira. De repente tu fala na mãe, mas não foi a mãe, pode ter sido o pai, pode ter sido uma tia, pode ter sido uma avó, tá? Pode ter sido um coleguinha do colégio. Ai, isso é feio. E aí você queria ou nutria uma admiração por aquele coleguinha e quando teve aquele repreendimento daquilo que você estava ali falando, você disse: "Olha, como assim? É feio. Não, então não vou fazer". Então, por isso que é muito importante, e eu falo isso que é muito importante, tanto para a gente resgatar o que a gente precisa resgatar para poder de fato dissolver e curar, como também é importante para você, mulher, que tem bebê, que pretende ter bebê, para justamente ser mais compreensível, né? Você, mulher que está me vendo agora, você é exatamente a figura adulta que a sua criança gostaria de ter tido quando vocês eram crianças. Então, assim, é nesse momento que nasce tudo isso, né? A criança, ela cria o senso de pertencimento nesse período, dos 7 aos 12. Então, crianças, mulheres, vocês que são filhas de pais separados, por exemplo, vocês ficam um tanto sem saber a que lugar, a quem, ao que vocês pertencem. Eu sou de onde, né? Eu tenho que obedecer quem? Quem tá falando melhor para mim? E aí, quando é uma separação tranquila, tudo bem. E quando é uma separação litigiosa, né? Que existe sempre aquela coisa do pai falar mal da mãe falar mal do papai, e aí aquela criança ficar ali no meio daquela situação e chegar a criar raiva ou do pai ou da mãe, porque a criança acaba tomando um lado. E aí isso aí é tão perigoso, sabe por quê? Porque você começa, vai que você ficou com raiva do papai. Aí você começa a negar o seu pai. E o seu pai, ele é 50% de você. Então você começa a negar aquela parte que é você. E aí começa a surgir o não amor próprio. Porque como é que você vai se amar se você não ama uma parte de você? Ou se você não ama partes de você, tanto ser do pai como ser da mãe. E aí o senso de amor próprio, ele vai todo embora. Justamente porque você começa a não conseguir desenvolver essa questão do pertencimento, do amor próprio. E aí, como é que você vai encontrar relacionamentos na vida adulta se você não se ama? Que tipo de pessoa é que você vai deixar ficar na sua vida? A gente vai falar disso daqui a pouco. Bora ver aqui depois, mais um pouquinho mais à frente.
Dos 13 aos 18 anos, conflito entre quem somos e quem o mundo espera que sejamos. Geralmente é quando problemas menstruais intensos, acne grave e dúvidas que na maioria das vezes não são externadas. Lembra que dos 7 aos 12 você meio que foi repreendida por algumas coisas, tá? Gente, eu quero também deixar uma coisa bem clara. Não é que tudo tinha que ser liberal pra gente, não. De jeito nenhum. Mas é a maneira como isso fica registrado. É a maneira como isso chega na gente. É a maneira do olhar que a gente recebe. É a maneira do carão que a gente leva. Ou até mesmo da surra que a gente levou. Né? Porque aqui a gente tá falando de uma geração que ainda levava muita surra. Eu levei muita surra. Muita surra. Tô viva para contar a história? Estou. Mas só que só eu sei o tanto de trauma que eu venho dissolvendo já há quase 11 anos. Então, não é bom, né? Não é bom. Isso não é aconselhável. Isso não é legal. Eu não aconselho ninguém cuidar dos seus filhos com tapa, com surra, com nada disso. Isso não é bom. Porque isso vai ensinar a sua filha, o seu filho, a entender que levar surra é amor. E aí, quando você encontra uma filha sua casada com um homem agressor que bate nela e ela não consegue se desvencilhar, você acaba vendo a sua filha sendo julgada por uma sociedade que não entende de psicanálise, não entende de psicologia e diz é porque gosta de apanhar. E não é porque gosta de apanhar. É porque foi a única coisa que ela aprendeu. Ela aprendeu que quando a mamãe batia, quando o papai batia, ele dizia, é pro seu bem. Eu estou batendo em você pro seu bem, é para você aprender. E aí o papai e a mamãe diz, mas eu amo você. E na cabeça da criança continua assim, não, ele me bate para eu aprender, mas ele me ama. A mamãe bate para me aprender, mas ela me ama. Então, tudo isso fica muito registrado. E esse registro, ele não é fácil de apagar. Não é fácil de apagar. A maioria das mulheres que tiveram na infância uma educação com chinelada, com surra, a maioria delas cresceram e tiveram relacionamentos abusivos. A maioria das mulheres que eu conheço tiveram. Então, assim, isso é muito sério, tá? Muito sério. E aí a gente tem que combater, né, dentro da gente e agora para as próximas gerações, né? E aí voltando aqui, a questão. Por que é das menstruações intensas? E geralmente com muita cólica. Geralmente, quando a menina ela tem essa menstruação dela muito intensa e com muita cólica, é porque de alguma maneira ela está vivendo em um momento de realmente ser de emoções reprimidas. Principalmente isso na adolescência, tá? As emoções dela foi reprimida. Ela não consegue expressar, ela não consegue falar. E aí, por enquanto, a maneira do corpo dela mostrar que existe esse conflito é mostrando que, olha, tem muita cólica, tem muito fluxo aí, justamente porque você não está conseguindo externar as suas dores emocionais, então o útero ele está fazendo isso por você, né? É muita dor e o fluxo intenso. Então é colocando para fora aquilo que eu não falo, tá? E a acne, né? A acne geralmente ela está relacionada com a questão do como as pessoas me enxergam, como as pessoas me julgam. Será que as pessoas pensam o que de mim? Eu não quero que ninguém entenda ou saiba o que eu estou pensando, né? Então,
eu tenho medo de me expressar, eu tenho medo de me mostrar, eu tenho medo de falar quem eu sou ou de mostrar quem eu sou, porque eu tenho medo do julgamento. E aí a acne, ela começa a surgir, né? Ela começa a aparecer. Então, é muito grave e geralmente acontece muito isso na infância, né? E aí, na infância não, na terceira infância. E aí, o pessoal pega e fala assim: ah, mas é normal a criança ter acne, a adolescente ter acne. Eu tive, né? Eu mesma, né? Eu tive muita acne. E tenho até hoje, né? Eu tive muita acne na minha fase da adolescência. E aí eu lembro que todo mundo que me via, que conheceu meu pai quando meu pai era mais novo, olha, ela puxou mesmo o pai dela, porque ela tem muita acne, igual a ele. E na verdade, o que eu tinha em comum com meu pai era o medo do julgamento. Né? O que eu tinha em comum com meu pai era o medo do que as pessoas iam pensar de mim a partir do que eu falasse ou do que eu mostrasse quem eu era. Né? Então isso ficou registrado como está registrado até hoje, porque como não foi curado da devida maneira na minha fase da adolescência, isso continuou no meu organismo, isso não foi tratado, né? E aí foi tratado como um problema físico, então foi tomado aquele remédio fortíssimo, Roacutan, não deu certo. E hoje eu tô fazendo o detox, né? Eu disse, não, agora o detox vai resolver, porque junto com ele eu tô fazendo Ho'oponopono, meus mantras, todo dia, conversando comigo mesmo, com a minha criança, e vai dar tudo certo. Então, assim, é um processo que ele fica registrado, né? Então, a acne, ela tá falando sobre o quanto aquela adolescente, aquele adolescente tem medo do julgamento. Né? E aí, às vezes, ele pode até chegar e dizer: não, eu não tenho medo do julgamento, eu não tenho medo de nada. Mas, no meu caso, que meu pai teve muita acne na adolescência, mostra que muito o que minha mãe observou dele, já que eles se casaram muito novos, né? Ele ainda era um adolescente quando ele casou com ela. O que minha mãe observou dele e eu estava dentro da barriguinha dela, eu consegui captar, né? E aí eu registrei isso na minha memória. E isso ficou. Aí fala: Raquel, tuas irmãs têm acne? Nenhuma. Por quê? Porque quando elas vieram, meu pai já estava mais amadurecido. Ele já não tinha medo do julgamento. Ele já estava curando aquela questão dele com ele mesmo. Então, minha mãe já não via ele como um rapaz novo, um rapaz inexperiente. Ela já via ele como um homem. Então, as minhas duas irmãs e as outras até, que meu pai também tem em outro casamento, nenhuma tem acne. Nenhuma tem dessa questão hormonal. Então, eu, por ser a mais velha e ter visto algumas coisas que as minhas outras irmãs não viram, acabei captando muito mais memórias do que elas, né? Elas já captaram outros tipos de memórias. Então, assim, a acne, ela é uma questão do julgamento, que a pessoa tem medo de receber. Por quê? Ou ela teve essa informação, ou de fato o julgamento que aconteceu com essa criança na terceira infância dela, né, ali dos 13 aos 18 anos de idade, mexeu tanto com ela que ela desenvolveu uma acne severa, uma acne grave, a ponto disso ficar registrado ainda mais. Tipo assim, já existia um registro. E aí algo aconteceu que o que é que faz? É como se reafirmasse aquele registro que já tinha ali. Então, tipo assim, olha, é assim mesmo. É desse jeito e isso dói, né? E essa ferida tá aqui, né? E de fato é dessa forma que funciona, tá certo? E aí, aqui fala sobre as dúvidas que na maioria das vezes não são externadas. E aí a gente fala novamente sobre a questão do ser reprimida, né? Porque principalmente as meninas, os meninos não. Ontem até eu falei sobre isso dos irmãos, né? Principalmente as meninas,
elas têm dúvidas também sexuais. Eu tenho dúvida, né? Quando eu era adolescente, eu também tinha muitas dúvidas, mas se eu fosse perguntar isso para minha mãe, será que isso ia ser visto de uma maneira natural? Então, muitas vezes, eu mesma nunca perguntei. Então, o que foi que eu fiz? Eu não externei as minhas dúvidas com medo da repressão. E aí, o que é que eu fiquei? O que é que isso me causou? Né? Isso causou a questão das comparações com as coleguinhas, a repressão da sexualidade, porque como eu não podia falar sobre aquilo, aquilo era um tabu para mim, aquilo não podia ser tocado. Então, tipo, tenho que reprimir isso, eu não posso pensar nisso, eu não posso falar sobre isso, porque isso não é para mim, né? A sensação de inadequação. Poxa, né? Eu sinto que no colégio, minhas coleguinhas têm uma forma de viver diferente da minha. Tem uma maneira de se comunicar diferente com a mamãe. Né? Isso acontece muito na adolescência. Quem de vocês na adolescência nunca foi para casa de uma coleguinha e percebeu a maneira como a mãe tratava a coleguinha de vocês e você comparou como a sua mãe e o seu pai lhe tratava? Então, assim, todo mundo passou por alguma coisa semelhante a isso. E aí você, naquele momento, pensa coisas, talvez não fale, tem até vontade de falar quando chega em casa, mas aí tem medo daquilo que vai ser dado a você como castigo, né? Vamos aqui para baixo. E aí, isso já começa a ser mostrado tanto na primeira infância, quanto na segunda infância, quanto na terceira infância. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? A infância da criança que teve bronquite, por exemplo, ou qualquer uma das questões que envolvesse o pulmão, na vida adulta, ela pode desenvolver doenças específicas, né? O que é a bronquite? A bronquite, ela está ligada à infância, que está associada à sensação de sufocamento emocional, falta de espaço ou medo do ambiente. Então, geralmente, as crianças que elas têm bronquite, eu vou dar um exemplo, tá? Eu posso dar esse exemplo porque esse exemplo é de uma pessoa que eu conheço e é a minha mãe. Ela, quando ela teve bronquite, quando ela chegou, na verdade, no orfanato onde ela foi criada, porque minha mãe, ela foi adotada. Mas só que quando ela foi adotada, antes de ela ser aceita nesse orfanato que ela foi criada, ela passou por mais 2 locais. E os 2 locais, eles não aceitaram ela porque viram que ela estava muito debilitada. E aí eles, não, a gente não vai poder ficar. E aí passaram para outro local. E não, a gente não vai poder ficar. E aí passaram para outro local. E aí nesse local viram que ela estava muito debilitada com bronquite, né? Uma muito severa bronquite. E aí, olha só como reflete, né? Que é a sensação de sufocamento emocional. Aquela criança, ela estava sendo sufocada emocionalmente por ela mesma, tipo, cadê minha mãe? Né? O que eu faço com as minhas emoções? O que eu faço com o meu choro? Eu tô com medo, né? O pulmão, ele é o que? Ele é o medo. O pulmão, ele está relacionado a conflito de medo. Eu não tenho ninguém para me amparar, né? A falta de espaço, tipo assim, cadê meu espaço no mundo? Né? Onde estou? O que eu tô fazendo aqui? Antes eu tava aqui, agora eu já tô com outra pessoa, agora eu já tô com outra pessoa, né? E o medo do ambiente. Então ela passou por vários ambientes até chegar em um que cuidou, né, dessa bronquite dela e aí ela foi melhorando aos poucos, mas olha só o quanto isso impacta a vida dessa criança, mesmo que ela seja pequenininha ali com seus 6, 7 meses, que era justamente a idade que ela tinha. E aí, geralmente, mulheres quando eu falo mulheres, é porque a gente está conversando entre mulheres, mas tem homens também que passam por isso, tá? Mas é em um número menor. Mulheres que passam por questões com o pulmão na infância, na vida adulta, elas podem desenvolver depressão profunda, fibromialgia, crises de ansiedade, entre outras coisas que são mentais.
Então, crise de pânico, burnout, como é o nome daquele outro, senhor? Eu vou caçar também para poder dizer para vocês. Burnout, aquele outro, dupla personalidade? Não, gente, como é? Eu esqueci, eu tô nervosa. Mas depois eu falo. Então, e de fato, né? Tipo assim, Raquel, e tua mãe desenvolveu alguma coisa na fase adulta? Sim, minha mãe desenvolveu uma depressão profunda. A minha mãe passou quase 5 anos com depressão profunda, né? Tipo assim, ela está curada hoje? Está curada hoje. Porém, ela passou por essa depressão e, de fato, não fazia sentido para ela. E para quem olhava, não fazia sentido. Né? Tipo assim, por que ela tá com depressão? Ninguém sabia. Mas só que é o quê? É o peso, é o sufocamento emocional que nunca foi tratado lá da infância. E que na fase adulta, ela vem com força. E a fibromialgia, Raquel? Né? O que é essa fibromialgia? A fibromialgia é da mulher que carrega a memória do sufoco, que viveu um sufoco grande ou durante muito tempo na vida dela de infância, um sufoco, seja um sufoco emocional, seja um sufoco financeiro, seja um sufoco de passar fome. E aí ela teve que carregar esse peso em cima dela. E aí ela vem na fase adulta tendo várias crises de fibromialgia. Né? Aqui também a gente vai mostrar um pouco sobre a fibromialgia. E as crises de ansiedade, que a gente até falou um pouquinho ontem, que é o quê? Né? Que é a sensação da falta de ar e do perigo constante. E o que é sensação de falta de ar? A sensação da falta de ar, vamos lá primeiro, que é o ar. É vida. A gente inspira vida. Sem o ar, a gente não consegue viver. Então, a ansiedade, uma crise de ansiedade, é a sensação de quase morte. É a sensação de que eu não consigo suportar viver com essa loucura que eu estou vivendo. Então, assim, é como se tudo fosse um perigo naquele momento. Então, tudo pode ser o estopim para que eu não consiga viver. E aí, por isso que você tem aquela sensação de quase morte quando você tem uma crise de ansiedade, né? E aí, deixa eu mostrar aqui outra. E aí a gente também tem, na infância com alergia de pele, por exemplo. Quem é que não teve uma alergia de pele quando era criança? Eu teve uma alergia que eu peguei na barriga, eu encostei em algum canto e quando foi depois eu fiquei cheia de urticária aqui na barriga, na coxa. Menino, pense que era urticária. E aí o que é? A pele representa o nosso contato com o mundo e com as pessoas. Então, é a sensação de que ou eu fui separada de alguém ou eu não quero estar próximo a alguém. Então, algo aconteceu ou acontece, né, na vida dessa criança, aconteceu no caso da gente, que fez com que você não quisesse ou quisesse muito a companhia de alguém e não pudesse ter. E aí, quem é que mostra esse conflito? A nossa pele. E o que é que geralmente essa mulher pode se desenvolver na fase adulta? Dificuldade em estabelecer vínculos emocionais saudáveis com medo do abandono. Então, assim, e aí, vamos lá. Abandono, e aí aqui tem aqui essa moça com uma dorzinha aqui no trapézio e aqui nas costas, né, meio que na lombar. Geralmente, quando a gente se sente sobrecarregada e abandonada, não tendo ali uma ajuda o suficiente para desenvolver aquilo que a gente está fazendo, a gente sente muita dor no trapézio, que é quando eu estou tentando dar conta de tudo, né? Então é a sensação de que eu estou carregando o mundo nas costas. E a dor na lombar é quando eu não me sinto amada e apoiada o suficiente. Eu me sinto abandonada. Então, geralmente, as mulheres que passaram por esse processo de serem separadas da mãe ou de alguém muito importante na vida da infância,
elas podem desenvolver essa questão de também ter o medo de serem abandonadas na vida adulta. E geralmente são as mulheres que acabam dando de cara com relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos tóxicos, pois as pessoas que essa mulher acaba se relacionando, ou a rapidez com que ela se apega à pessoa, com medo daquela pessoa abandoná-la, é muito rápido, ou até mesmo o fato dela ter sido abandonada faz com que ela pense que ser abandonada é algo normal, porém é algo que ela tem medo, porque ela sofreu, né? Essa questão, ela não é uma questão só física, ela foi emocional. Para ela ter, de quando criança, desenvolvido um conflito físico, é porque ela sentiu o abandono. Aí, Raquel, isso pode acontecer quando eu fui deixada no colégio e a mamãe teve que ir embora e eu fiquei chorando? Pode ter acontecido nesse momento. Raquel, mas isso é necessário. Sim, é necessário, mas lembra quando eu falei lá no início que é a maneira como você enxerga, é a maneira como você reage. Então, tem crianças que vão pro colégio e não se sentem abandonadas, pelo contrário, ficam felizes, vão brincar, e tem crianças que não, que elas se sentem abandonadas. Minha mãe me deixou aqui, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Então, a maneira como você se sentiu é que é importante para que isso seja dissolvido, tá? Aqui a gente não tá, quando a gente fala de mamãe, papai, seja de quem for, a gente não tá aqui para trazer julgamentos para eles, não. Tá? Que a gente está só descrevendo as situações que podem ter acontecido. Então, amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre isso. A gente não quer levantar nenhum tipo de julgamento aqui, não. A gente só quer descrever, tá? Para que vocês entendam como que isso acontece, tá? E aí, aqui a gente tem, na infância com prisão de ventre, por exemplo. Quem é que teve prisão de ventre? Né? E aí, o que é o intestino? Né? O intestino está diretamente ligado ao controle emocional e à capacidade de soltar ou reter experiência. Né? O nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E, de fato, ele tem a capacidade emocional de soltar ou reter. Então, ele é super racional. O nosso cérebro, ele não é racional? Então, o nosso intestino, consequentemente, se ele é o nosso segundo cérebro, então ele consegue. Tanto é que, quem é que já se viu em uma situação onde estava com vontade de ir no banheiro, né, fazer o número 2, mas só que aconteceu uma situação impactante e aí passa a vontade de ir no banheiro. E tem pessoas que vão fazer alguma coisa e aí dá vontade de ir no banheiro, né? E aí você começa a se perguntar por que foi que isso aconteceu, né? Tipo, será que eu preciso olhar o que é que está causando isso? Né? Porque se o meu intestino é meu segundo cérebro e ele tem a capacidade de soltar ou reter, então se eu estou retendo ou soltando exageradamente, é porque tem alguma coisa aí que não está ok, porque ela precisa ser equilibrada, né? E aí, na vida adulta, o que é que essa criança que teve prisão de ventre na fase da infância, o que é que ela pode desenvolver? Ela pode desenvolver obesidade ou compulsão alimentar. Então, as doenças, tanto a anorexia como bulimia, né, como forma de proteção emocional. Então, aquilo que ela não conseguiu resolver na fase da infância, ela vai tentar resolver de uma maneira escapando na fase adulta. Tipo assim, é a maneira que eu tenho de me compensar. É a maneira que eu tenho de me mimar. Né? É a maneira que eu tenho de preencher aqui essa questão que não foi resolvida. Né? Então, assim, Pera ainda, que eu acho que eu não falei de outro. Eu vou falar já, vou voltar lá para poder falar. É importante que tudo isso seja observado, porque, por exemplo, hoje eu sei, é óbvio que eu sei, que o meu sobrepeso, ele é totalmente emocional e hormonal. Porque não tem uma explicação
óbvia de uma alimentação a mais. Então, tipo, Raquel, tu come muito? Não. Tu come coisas que não são saudáveis? Não, eu como saudável. E mesmo assim eu não estou conseguindo chegar a um peso que eu considero ideal. Então existe algo que ainda precisa ser ressignificado, algo que precisa ser curado. Então, por isso que eu falei ontem, esse processo é um processo lento. Gente, tem 11 anos que eu estou nesse processo. Eu já me curei de muitas coisas, eu falei até para vocês, há candidias eu sou 100% curada, né? Fora outras, as questões da repressão sexual, que é justamente o que a candidíase traz, né, como um conflito sendo externalizado, isso também foi curado dentro de mim, né? Porque antes eu achava que sexo era do cão, sexo era coisa de quem vai lá pro fogo eterno. E aí hoje não, hoje eu sei que o sexo ele é libertador. Então, quando é que você se cura? Quando você muda a percepção de algo que você tinha para uma nova percepção e consegue entender que aquilo que você aprendeu foi algo que não foi por mal que foi passado para você, né? Foi porque realmente foi um aprendizado também. Então, essa é que é a chave. Depois que você vira essa chave, as coisas ficam melhores. Voltando aqui, na vida adulta que eu falei, dificuldade em estabelecer vínculos emocionais saudáveis com medo do abandono. Aqui, essas pessoas também que tiveram problemas de alergia, na vida adulta também podem, podem desenvolver outra coisa que se chama doenças autoimunes, que é lúpus, psoríase, né? Porque ainda não conseguiram resolver esse conflito da separação lá da infância, né? O fato da mulher não ter essas questões e desenvolver algumas dores em locais específicos é a maneira como ela absorveu aquele conflito. Mas só que tem mulheres que elas desenvolvem essa questão de doenças autoimunes porque elas não conseguiram de fato resolver aquilo lá do passado. Aquilo ficou realmente registrado e carimbado de uma maneira que fez com que o organismo dela, a genética dela se moldasse àquele conflito. E aí é por isso que ela tem essas doenças autoimunes, tá? Aqui a gente também falou já. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa pra gente falar. Eu tenho uma colinha aqui, tá, meninas? Tem outra aqui também. Vamos lá. E aí aqui a gente tem as crianças que tiveram cachumba e catapora. E aí todo mundo fala assim: Raquel, mas cachumba e catapora toda criança teve. Catapora, a gente já perguntava assim: já teve catapora? E aí a pessoa não. Ixi, então vai pegar. Só depois que pega a primeira vez, depois nunca mais pega. Não tem esse negócio, né? E assim, eu vou falar pra vocês uma coisa. Por que que hoje a gente não vê mais a tal da cachumba e a tal da catapora? Né? Que evolução genética que a gente sabe que tem. Mas que evolução genética foi essa, assim, de 2 gerações, né? Que não tem mais. Então quer dizer que nós tivemos e a gente... Hoje em dia ninguém nem ouve falar catapora, sarampo. E aí, na nossa infância teve. E o que é que representava, né? Essa cachumba ou essa catapora? Crianças que passaram por conflitos de pertencimento. Ou que sentiram que sua voz não era ouvida. Quem é que da nossa geração que foi ouvida? Né? Eu tive catapora. Minha catapora foi muito forte. Cachumba também tive. Uma cachumba que só passou depois que uma senhora rezou em mim. Ela rezou, isso aqui meu ficou dessa altura. Tá mais do que dessa menina que tá aqui. Então, assim, realmente, e quando aconteceu dessa catapora foi quando realmente teve a separação dos meus pais e acabou que a gente teve que morar na casa da minha avó e a criança, né? Tipo assim, nesse momento, tudo que tá sendo resolvido ali
está sendo resolvido para os adultos. E as crianças acompanham. Mas, Raquel, mas não tinha o que fazer naquela época. E é isso que a gente precisa ressignificar dentro da gente. Porque aquela criança não entendia que era isso que tinha que ser feito naquela época. Mas nós, adultas, sabemos que era a única coisa que podia ser feita com as ferramentas que os nossos pais tinham. E é aí que precisa ter a ressignificação. E aí, o que é que geralmente as mulheres que tiveram catapora e cachumba vão ter na vida adulta? Hipotireoidismo, problemas hormonais e dificuldades em se posicionar no mundo, medo de se expressar. As mulheres que não conseguem dizer não, as mulheres que são consideradas as boazinhas, as mulheres que geralmente fazem tudo para todo mundo e esquecem delas. Então, geralmente são essas mulheres aqui que tiveram a catapora ou a cachumba. Então, é importante que a gente perceba tudo isso para que a gente vá em cima daquele canto. Tipo assim, opa, eu também passei por uma situação semelhante. Né? Então, peraí, deixa eu anotar aqui. Quando eu for fazer a minha ressignificação, eu já sei qual é o caminho que eu vou percorrer internamente. Então, é isso que eu quero proporcionar para vocês. É facilitar para que vocês possam despertar, se curar mais rápido e que nós possamos ter um mundo melhor. Porque um mundo com mulheres que estão unidas e prontas para fazer com que a nossa voz seja ouvida, para fazer com que tudo que nós pensamos seja vivido e reproduzido, vai ser um mundo melhor. Então, é isso que eu espero, né? Deixa eu ver. Eu deixei aqui uma observação para a gente poder separar o que é o hipotireoidismo, que é esse daqui, e o hipertireoidismo. O hipo é o menos do que o normal, o hormônio está menos do que o normal. O hiper, mais do que o normal. O hipo é o mais lento, então o metabolismo ali ele tá lento, a mulher ela ganha o peso, ela fica mais cansada, ela fica mais nervosa, fica com palpitação, com ansiedade, né, depressão também, fica com cortisol alto. O hiper, já o metabolismo é mais alto, ela tem dificuldade para ganhar peso, né, ela já fica tendo, ela tem propensão a ter pressão alta, a ter passamentos mal, assim, ter taquicardia. Então, existe essa diferença. E aqui, no caso, são as boazinhas que ficam hipo, né? Que ficam mais lentas, né? Que já não se movimentam muito por conta justamente do medo de se expressar, do medo de ser julgada, tá? E aí, mulheres que vivem relacionamentos tóxicos muitas vezes repetem padrões aprendidos na adolescência sobre o amor e o merecimento. Então, junto com tudo aquilo que a gente falou, geralmente mulheres que viveram, a maioria de nós viveu um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Porque a gente ouviu esse tipo de relacionamento ou o nosso senso de amor próprio não estava organizado em dia, equilibrado. Lembra que eu falei? Quando eu não amo o papai completamente, que eu não aceito ele, eu também não aceito ele dentro de mim. Quando eu não amo a mamãe completamente, que eu não aceito ela, eu também não amo ela dentro de mim. Eu não aceito a parte que tem dentro de mim dela. Então, eu não construo o meu amor próprio. Então, quando eu não construo o meu amor próprio, como que eu vou me sentir merecedora? E aí eu acabo aceitando a primeira oferta que me aparece. E geralmente essas primeiras ofertas não são as melhores. E aí que acontecem os relacionamentos abusivos. E aí essas memórias impactam na nossa saúde, né, na vida adulta, né, na saúde feminina, com os conflitos não resolvidos sobre a sexualidade, maternidade, culpa e repressão dos desejos. Eu falei que era quarta, né? Eu disse assim, quarta-feira a gente vai falar sobre isso. Não, é na quinta, porque na quinta-feira que é a quarta aula. Eu pensei que era quarta-feira. E aí, na quinta-feira a gente vai falar sobre a sexualidade da mulher, tá?
Saúde mental também é muito afetada na mulher, que é quando tem raízes na infância em ambientes de medo, instabilidade ou hiperexigência. Então, quando a gente é perfeccionista, quando a gente não consegue entender os nossos próprios sentimentos, não consegue entender quais são as nossas vontades no mundo, é porque na infância a gente teve ali um ambiente que não foi totalmente fácil de ser identificado por nós mesmos como um ambiente bom, tranquilo, fácil de ser vivido, né? E aí a gente acabou desenvolvendo uma barreira de proteção. Dores crônicas, como fibromialgia, que a gente falou há pouco, né? Repressão de emoções por muitos anos, sensação de carregar peso emocional. E aí aqui eu coloquei uma imagem mostrando onde que a mulher com fibromialgia, gente, é uma doença que ela é exclusiva de mulher, tá? Fibromialgia. Para você ver o impacto que a gente sofre, que a gente sofreu. Quando eu falo o impacto que a gente sofre e sofreu, é a mulher no geral com essa doença. Então, são dores crônicas intensas que você não sabe exatamente por que é que elas estão ali. E os médicos também não sabem. Eles passam para você corticoide, passam para você outros remédios, passam para você um monte de coisa e no final das contas nada dá certo. Por quê? Porque não é uma dor física, ela é emocional. E a gente precisa tratar isso. Saúde financeira e autoestima baixa. Então, mulheres também que passam por problemas na saúde financeira, onde você não tem liberdade financeira, muitas vezes viveu padrões familiares herdados sobre merecimento e escassez. E aquele merecimento de si mesmo também tem tudo a ver com isso aqui. Então, se eu não mereço ter um relacionamento bom, por que eu vou merecer ter uma vida financeira boa? Eu tenho que me amar para poder eu merecer. Eu tenho que me amar para poder eu entender que eu mereço só porque eu estou viva. Então, tudo isso aqui é afetado nesse processo onde você reconheceu todas essas questões aí do útero até a terceira infância. E aí aqui a gente tem aprendendo a dissolver essas memórias e libertar o corpo, né? Porque a gente liberta a mente, mas o nosso corpo, ele é o primeiro a ser libertado, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha ressignificação para poder ficar boa da candidíase, né, que eu não queria mais aquilo de jeito nenhum, eu sofria demais, eu chorava, gente, demais. Eu fiz o meu processo em menos de um mês eu fiquei boa da minha candidíase. Então, assim, o processo, ele foi rápido, eu achei, né, para 5 anos. Porém, eu tive recomendações para a candidíase não voltar. Então, se a candidíase não voltou até hoje, é porque eu segui essas recomendações. E aí, vamos lá. Lembrando que cada caso é um caso, tá? Então, o seu caso, talvez a recomendação que serviu para mim não vá servir para você. Mas você seguindo a recomendação que for dada a você, dá certo. E aí, o que é que pode se fazer? Reconhecer os padrões emocionais. Então, vocês já estão aqui, se vocês já reconheceram que existe algo dentre todas essas coisas que eu falei, e vocês reconheceram que isso tá na vida de vocês, no corpo de vocês, nas emoções de vocês, isso já é muito bom, porque você já está reconhecendo que existe uma questão a ser tratada. Praticar terapias de liberação emocional. Essas terapias, elas podem ser guiadas com profissionais ou vocês mesmos podem fazer isso em casa com a meditação. Movimento corporal e energético, danças, né, academia, caminhada, yoga, pilates, todo movimento corporal ele é benéfico para a mulher, tá certo? Reprogramação emocional também é feita com um profissional. Você consegue fazer sozinho? Consegue. Porém, quando você tem um profissional para lhe direcionar, é muito melhor, tá certo? E é isso, né? O corpo não esquece o que a mente tenta ignorar. Então, a gente vai sempre tentar ignorar, a gente às vezes cala a boca, às vezes a gente até
trava a garganta para não chorar, mas o corpo ele não esquece, tá? Então, tentem não ignorar o que o corpo de vocês está falando, né? E aí, quem foi que se identificou com alguma dessas questões que eu trouxe aqui hoje, né? Comenta aí, tá? Ah, uma coisa também que eu quero pedir para vocês. Aí embaixo eu vou deixar uns links, depois vocês dão uma olhadinha. E aí tem um link que é de feedback. Dá um feedback sobre a aula de ontem, a aula de hoje. O que é que vocês estão achando? O que é que vocês acham que poderia ter mais? Esse feedback vocês tanto podem mandar no contato, como vocês podem deixar num comentário que tem lá, feedbacks. Aí tem lá a avaliação. E aí vocês entram nesse link e deixam lá uma avaliação dessas aulas. É muito importante para eu saber, para poder nas próximas a gente, deixar tudo mais afiado, tá? E aí agora a gente vai praticar, né? Todo dia a gente vai trazer aqui uma prática para que vocês possam fazer em casa essa prática, tá? No e-book que eu vou estar liberando para vocês, esse e-book também vão ter várias outras práticas. Eles vão ter também alguns exercícios para que você possa colocar lá no seu dia a dia, possa realmente praticar e começar a fazer esse processo sozinha ou buscar um acompanhamento. Quem quiser também conversar comigo, fazer um acompanhamento comigo, também estou aberta. Como eu falei, sou terapeuta e taróloga, então até o meu tarô, ele é terapêutico. O meu intuito não é ver o futuro somente, o meu intuito é que você consiga construir o seu futuro, resolvendo suas questões do passado e agindo no presente. Então, vamos cuidar disso aí, tá? Então, vamos iniciar, né? Toma uma aguinha, eu também vou tomar aqui uma aguinha. Tomem uma água, deitem ou sentem, relaxem. Vão que eu vou dar aí 10 segundinhos para vocês. Ai, gente, eu falo demais. Mas é bom. Respirem, tá? Já comecem respirando. Estão relaxadas? Deitadinhas? Hoje, antes de começar, já acenderam um incenso? E qual é o objetivo hoje, né? O objetivo hoje é para que vocês se conectem com suas próprias histórias. Aqui eu falei muito sobre muitas coisas e dei exemplos da minha vida, que é o que eu posso dar, que eu tenho de realmente experiência. Eu não posso dar exemplos de pessoas, né, de mulheres que são minhas partilhantes. Então eu dou os meus exemplos, tá? E aí eu quero que vocês se conectem com suas próprias histórias, tá? Então se deitem. E aí eu quero que vocês agora se lembrem de uma lembrança que foi muito importante para vocês na infância, de qualquer uma. Se lembrem de qualquer uma infância. E aí eu quero que vocês se lembrem da idade que vocês estavam, se possível, o ambiente por completo, quem que estava nesse ambiente, a roupa que vocês estavam vestidas, ou até mesmo a roupinha que geralmente vocês mais vestiam. É importante que vocês consigam se familiarizar com algo que foi importante para vocês lá dessa época, tá? Eu já tô fechando o olho aqui e me conectando também. Então, tentem se lembrar desse momento, tá? Tentem se lembrar desse momento. Vou dar aí alguns segundinhos para vocês buscarem essa memória. E vou colocar uma musiquinha aqui, tá? Um mantra. Todo mundo lembrou? Agora fechem os olhos. Respirem profundamente. Respira. Segura e solta devagar. De novo. Respirando. Solta devagar. Agora,
Volte para essa lembrança que você teve. Sinta a energia desse dia que você se lembrou. Quando foi? Você estava no útero ainda da sua mamãe? Você já era uma criança de 2, 3 aninhos? Ou já era uma criança maior, de 7, 10 aninhos? Como que você era? Se desloque lá para essa época. Observe-se. Como que você era? Como é que foi esse momento? E desse momento, o que é que vem à sua mente? Observe a sua criança. Como que ela está? Como que ela está vestida? Como que ela está se sentindo? Ela está feliz? Ela está triste? Agora, tente se aproximar da sua criança. Se aproxime dela devagar. Devagar, que é para ela confiar em você. Não vá chegando de supetão. Vá chegando devagar. Chame ela pelo nome. Chame a atenção dela. E aí, você vai perguntar para ela o que é que ela precisa nesse momento. Pergunte para ela, o que é que você precisa? O que é que você sente falta? Agora escute o que sua criança quer dizer. O que é que sua criança está lhe falando? Se ela não falar nada, apenas sinta. Sinta o que é que ela está sentindo. Quais são as emoções que ela está demonstrando ter. Agora, você precisa acolher a sua criança. Dê um abraço nela. Pegue-a no colo, se for preciso, se ela for muito bebê. Diga a ela tudo o que você gostaria de ter ouvido na época em que você se lembrou, nesse episódio que você se lembrou. Pois você hoje é a adulta que ela gostaria de ter tido por perto na infância. Diga para ela que ela é amada, que ela está segura e que agora você está aqui para ela. Olhe para o rosto dela. Olhe para o rosto dela e veja ela sendo envolvida por uma luz dourada intensa. E essa luz dourada é ela se sentindo protegida e em paz. Abrace a sua criança novamente e deixe essa luz intensa se integrar ao seu coração, trazendo força para a sua vida agora, para a sua vida adulta, para o seu hoje. Abrace ela o tanto que você sentir que é necessário. Respire profundamente. Agora, você vai dizer para sua criança que sempre que ela precisar, você estará por perto e sempre irá proteger ela. E deixe ela voltar para o momento dela.
Continue respirando profundamente. E aos poucos, você vai retomando a sua consciência do agora. Continue respirando, abra seu olho. E vai retomando aos poucos. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Quando eu fiz esse exercício a primeira vez, eu fiquei muito emocionada. Muito emocionada. Então, eu penso que todo mundo vai ficar emocionado também, né? Porque a visão que a gente tem do mundo é pela percepção que a gente tem, né? Mas é um exercício muito bom e muito poderoso. Se você não fez agora ou não conseguiu se conectar agora, faça ele quando estiver sozinho. Ele é fácil de fazer, porém ele é muito profundo. Então faça ele, né, em vários momentos, quando você sentir que precisa conversar com sua criança. Quando você se sentir irritada, quando você se sentir triste. Não é você que está assim, é ela, é a sua criança que está irritada, que está triste, que precisa de consolo, que precisa de um acolhimento. Então você faz esse exercício e você vai depois me dizer como funcionou, como você automaticamente você retoma desse exercício de uma maneira mais leve, mais tranquila. Tá certo? Então foi isso. A nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente passou 27 minutos. Vou levar carão de novo. Mas foi bom, foi ótimo, né? Cada dia a gente vai aproveitando e melhorando um pouco mais. Então vai dar certo de deixar no ponto de 1 hora, tá? Pois, ó, um beijo e até amanhã. Ó, e não se esqueçam de fazer lá o comentário de vocês, viu? Vou estar aguardando. Beijo!